Sejam bem-vindos a mais um episódio do Escadas para o Sucesso, onde você sobe na vida degrau por degrau. Quero agradecer a presença de todos vocês e agradecer a Deus por estar aqui mais um dia. E vamos que vamos. Próximo episódio número 6. Quero agradecer a Jesus Cristo, que é a nossa escada, que é o único que nos leva a Deus. Então vamos lá, vamos começar nosso episódio, hoje com um tema falando sobre empreendedorismo, né? Como empreender na arquitetura e conquistar mais clientes. A nossa convidada, Gabriela Tucilo, ela é arquiteta especialista em neuroarquitetura, já trabalhou em construtoras, na Prefeitura de São Paulo, na parte urbana, em lojas de imóveis planejados, em empresa de envidraçamento de sacadas, e hoje tem o seu próprio escritório. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Olá, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história, do que eu aprendi nesses anos aí de caminhada, nessa escada, né? Que a cada dia a gente vai subindo degrau por degrau, aprendendo, errando e sempre avante, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Tô adorando conhecer vocês, conhecer o estúdio. E vamos lá, que eu acho que tem muita coisa legal pra gente conversar hoje. Com certeza, né? Pelo que eu vi aqui no seu currículo, né? No seu Instagram, né? Qual que é o Instagram mesmo? Meu Instagram é @arc.gabitucilo, com 2 L's. Maravilha. Então, eu estive vendo algumas coisas lá, né? Sobre neuroarquitetura. Então, né? Um nome novo, né? No mercado aí que a gente percebe, né? Para os leigos. Você pode dar uma explanadinha, né, nesse tema, né? E depois eu quero conhecer a sua história, obviamente, né? Claro, vamos lá. Bom, o que é a neuroarquitetura? A neuroarquitetura é a junção de 2 ciências. A neurociência, que eu acho que cada vez mais está emergindo no mercado, está surgindo esse nome. O que é a neurociência? A neurociência é uma parte da psicologia, mais voltada a fatos. Então, a gente estuda o cérebro humano para conseguir entender como que ele interage com o ambiente. E a arquitetura, que é a ciência de conseguir construir ambientes, construir prédios, espaços urbanos, espaços internos, enfim. Então, o que a neuroarquitetura trabalha? É justamente essa questão de pensar no ambiente, em como o cérebro humano vai entender esse ambiente. Muito mais do que pensar na estética, né? Porque fala muito em estética, Feira de Milão e tudo mais, aquela coisa linda, ou a funcionalidade, que também é muito importante, mas é entender como que o cérebro ele vai interpretar esse ambiente. Será que eu vou me sentir feliz, vou me sentir confortável? Ou é um local que o meu cérebro vai entender como luta e fuga? Eu vou querer sair rapidinho. Então, tudo isso é analisado, é pensado para, por exemplo, num espaço comercial, o proprietário, o lojista vender mais. Ou se você está em casa, você ter mais conforto. Ou no escritório, para ser mais produtivo. Então, tudo isso é pensado através da neuroarquitetura. Nossa, que interessante, hein? Muito interessante mesmo. Aqui nós já até discutimos num caso anterior, né? Com a Betânia, por exemplo, que ela falou assim, né? Do bem-estar em casa, né? E eu acho que isso aí está totalmente, né? Agora a gente está tendo realmente a explicação dessa questão, né? Muito legal, né? Muito legal. Então, eu gostaria de entender aí a sua história, conhecer um pouquinho da sua escada do sucesso aí, como que é? Bom, vamos lá. Vamos lá. Eu nem sempre quis ser arquiteta, né? Então, eu queria ser atriz, nada a ver. E aí, quando eu resolvi começar a entender, pensar em arquitetura, foi porque eu não me sentia em casa, na casa dos meus pais. E eu queria entender o porquê. E, claro, eu tinha muito amor dos meus pais, então não era essa questão familiar, mas era a casa, elemento físico. Olha só, interessante. E aí, eu fui querer entender. Então, resolvi estudar arquitetura pensando nisso, entre outros fatores. Entrei na faculdade. Legal. Nada disso. O que eu estava comentando com você antes do episódio.
A faculdade é como se fosse uma eterna fórmula de Bhaskara. Você nunca vai usar nada que você aprende na faculdade. Claro, né? Alguns conceitos básicos, mas assim, no geral, não. Então, eu fui passando os anos da faculdade, aprendendo muita coisa, até peguei gosto pela arquitetura, mas ainda não tinha tocado meu coração, aquela chaminha, sabe, o propósito. Ah, entendi. Não achava. E aí eu conheci a neurociência. E quando eu descobri que existia a neurociência com a arquitetura, nossa, minha vida mudou. Parece que abriu o sol, assim, na minha mente. Eu falei, eu vou trabalhar com isso. Não sei se tem mercado ou não, mas vou trabalhar. Então, ainda quando eu saí da faculdade, meu TCC foi sobre neuroarquitetura para terapia. Então, eu estudei um pouco essa parte de psicologia também, né? Porque era um edifício de terapias, de tratamentos psiquiátricos, psicológicos, enfim. E comecei, aí eu trabalhei em algumas lojas ainda e comecei a estudar neurociência por fora. Então, eu fiz a minha pós e aí eu falei, não, agora eu tô preparada. E aí, comecei a entrar no mercado de trabalho. Mas, começando no nosso tema de captação de cliente, é muito louco, porque quando você fala, beleza, vou começar a empreender. E agora? O que eu faço? Ah, vou abrir um Instagram, tá todo mundo falando, beleza. Aí você abre o Instagram e começa a postar lá umas fotos. Não chegou cliente. Ah, vou começar a falar pra todo mundo. Aí tem uma indicação, um amigo do amigo, aí começa daquele jeito, bem lento, né? Que às vezes você não consegue pagar as contas. Mas aí você começa a entender que a sua empresa não é só uma empresa. Você não vai só prestar um serviço, é um conceito, é uma marca. E aí, quando você começa a entender isso, muda totalmente. Por quê? Primeiro você precisa entender que tipo de público você quer atender. Então, vamos lá. Vamos começar com low ticket, high ticket, né? O que é o low ticket? Para quem não sabe, né? Eu vou explicar. São projetos, serviços mais baratos. Então, são serviços até R$2.000. Na arquitetura, a gente pode trabalhar com consultorias, por exemplo. Ou projetos de um ambiente, coisas que não vão demandar tanto tempo, mas você consegue fazer uma entrega bacana, que vai resolver o problema daquele cliente, aquela dor daquele cliente. Ou você vai para o high ticket, que são projetos mais caros, alto padrão, né? O sonhado alto padrão. Todo mundo quer trabalhar com alto padrão. Então, eu comecei pelo mais fácil. Eu falei, não, assim, na verdade, você sai da faculdade, você não tem nem culhão, vou falar, mas assim, você não tem habilidades, né? Não, ou experiência. Coragem. Eu acho que entendi. a coragem, quando você acaba de sair da faculdade ou começa a empreender, você não tem coragem. Porque imagina que você tem pouca experiência, aí você vai chegar num cliente, tem gente que tem, né? Mas eu não tive. É um projeto de R$30.000. Quantos projetos eu fiz na vida? Nenhum. Então, o caminho, geralmente, né, de estudantes, de pessoas, e foi o que eu fiz, é começar cobrando mais barato, para você conseguir conquistar confiança, você conseguir estruturar os processos, enfim, né? Mas nem sempre você tem que trabalhar com projetos de alto padrão para conseguir. Se você quiser trabalhar só com consultoria, você consegue escalar. Então, se você monta uma equipe, monta uma estrutura do escritório, você consegue trabalhar também. Então, você consegue trabalhar tanto com projetos mais baratos quanto com projetos mais caros. Claro, quando você vai trabalhar com um projeto mais elaborado, para chegar nesse público, aí você precisa criar um conceito, qual que é o seu diferencial? Por que o cliente ele vai pagar mais caro para te contratar do que o seu vizinho, por exemplo? Aí vai entrar toda aquela parte do marketing, o branding, posicionamento de marca, diferencial, enfim. Muitas coisas que nem daria para falar tudo aqui nesse podcast. Mas uma coisa que é interessante, né, falando um pouco de neurociência, o Instagram, ele é o primeiro local, assim, a primeira impressão do seu cliente. A segunda impressão, para quem tem espaço físico, é a loja.
Então, às vezes, uma loja, um escritório, né? Às vezes o proprietário, o empresário, ele tá muito preocupado com o Instagram, ele tem que se preocupar mesmo, né? Que é como se fosse a panfletagem, enfim. Mas aí o cliente chega lá na loja dele, no escritório, enfim, no local que ele vai ser atendido presencialmente e não odeia. Ele não entende porque ele odiou, mas ele odiou. Uma iluminação, ou uma disposição, uma vitrine, enfim, porque não é pensado. Mas na neuroarquitetura, a gente consegue pensar em toda a experiência do cliente. Então, quando ele entra, qual é o cheiro que ele vai sentir? Porque se eu coloco um cheiro, por exemplo, biscoito de casa de vó, nossa, já vai trazer aquela memória afetiva. Ou, não, eu vou pôr o cheiro da minha marca, como a M. Martão, a Melissa. Você sente o cheiro da Melissa no shopping, você vai rastreando pelo cheiro, né, pra chegar. Então, muito bom. É muito legal. Você consegue entrar na mente do seu cliente através dos 5 sentidos. Então, a audição, né, eu sempre falo muito sobre isso, porque o pessoal, eles colocam as músicas que eles gostam. Mas será que o cliente vai gostar? Talvez sim, talvez não. Então, o ideal é colocar músicas que elas vão ser mais coringas, vamos dizer assim. E que elas representem sua marca. Então, você quer uma marca, por exemplo, mais elegante, mais high ticket, mais cara, você não vai pôr um funk lá, por exemplo, né? Não, você vai pôr um jazz, você vai pôr um blues, algo que agregue valor. E, assim, não tem letra, então é uma coisa muito mais tranquila para o cliente assimilar. Então, música, olfato, paladar. Então, eu gosto muito sempre de falar, sempre tem uma coisinha diferente, uma bala, um bombom. Talvez você tenha um específico da sua marca. Então, por exemplo, um bombom do Escadas para o Sucesso. Imagina só você recepcionar os seus convidados com um bombom com um sabor especial que ele não vai achar no mercado. Olha que experiência incrível. Como seria diferente? Isso marca, né? Marca. Deixa uma marca, né? Exatamente. Deixa uma marca. Então, é isso. É trabalhar a marca através do presencial, com a neuroarquitetura, e também através do Instagram, das redes sociais, que é o primeiro contato aí do cliente. Você imagina, né? A pessoa que, como a gente está falando disso, né? Do primeiro empreendedorismo, né? Na época que eu comecei, inclusive, a gente não tinha tantos recursos como tem hoje, né? Por exemplo, hoje você tem escritórios virtuais, você tem coworking, onde você pode trocar experiências, né, com os próprios profissionais que estão ali. Por exemplo, você pode montar uma verdadeira empresa, né? Não sei a que custo que fica, mas, por exemplo, ali você tem um consultor de administração, né? Você tem um consultor de gestão que você pode estar utilizando, né, naquele mesmo espaço, e você trocando ali várias experiências em um espaço só, você acaba trabalhando melhor que alguma empresa, né? Então, esse recurso é muito viável hoje, né? Porque, assim, tem alguns tipos, porque você imagina só, você montar um escritório, né? Como que você sai de uma faculdade e vai montar um escritório? Investimento, né? Um investimento inicial, né? De montar uma sala e tal, né? Não é brincadeira. Né? Já falando assim, daquela estatística dos empreendedores, né? Que a gente tem, né? Que dentro de, a cada 2 anos aí, a maioria dos empreendedores quebram, as empresas fecham, infelizmente. E existe aí uma força-tarefa aí há muito tempo, por exemplo, o Sebrae, né, a própria ONU, que desenvolveu um trabalho que eles auxiliam isso, né? Mas mesmo assim é bem desafiante, porque a gente não tem essa bagagem e a gente não tem isso no nosso dia a dia, né? Quando a gente nasce, a gente cresce, porque isso aí vem, né? A gente estava comentando até no momento anterior que, por exemplo, aqui no Brasil a gente nasce para ser um funcionário. Aliás, a gente, né, sai da faculdade e pensa em trabalhar numa empresa, né? E isso está mudando, obviamente, né? Eu acredito que agora tem mudado bastante. Sim. Mas sempre foi assim. Por exemplo, eu fiz Senai, né? Fiz a escola técnica, depois estudei na engenharia. E com isso eu fui trabalhar, aprendi, né, projetos aí trabalhando na empresa, CLT, né? E aí, se você sair da faculdade para você contrair, né, os primeiros projetos, né, sem recursos, como é que você faz? É muito difícil, né?
Então, realmente, foi o que você falou, a coragem, né? Essa questão de planejamento, que a gente não tem prática, na faculdade a gente aprende mais a área técnica, sendo que falta muitas outras habilidades, né? Importantes. E eu fico assim, ó, fascinado com essa questão que você tem aí, que você trouxe para a gente, né? Que é empreender. Olha, realmente é uma matéria que é assim, ó. Faz uma grande diferença para as pessoas, para os empreendedores iniciantes, seja ele que sai da faculdade, né, seja de arquitetura, design, como que eu começo, né? Como eu começo? Então você imagina a maravilha desse conhecimento que você traz à tona para a gente. Isso, olha, faz uma diferença incrível para as pessoas, né, que você está trazendo aí. Sim, porque tem isso, né, no mercado, mas as pessoas cobram para ensinar. Então, quando você traz à tona, assim, num podcast, por exemplo, uma trilha, uma escada, um caminho, é claro que eu não estou explicando no detalhe, mas eu estou trazendo a visão geral da coisa. Então, a pessoa, ela já consegue, tá, legal, então, eu vou para qual caminho? Ah, vou por esse. Sabendo que eu posso mudar para esse, mas talvez eu goste de ficar por aqui. Se eu conseguir estruturar, eu fico por aqui. Então, eu conheço pessoas. É muito falado. Você não vai ganhar dinheiro, você vai quebrar se você não cobrar caro. Não é verdade. Eu tenho amigas, conheço arquitetas que trabalham só com low ticket. Por quê? Elas têm um propósito de democratizar a arquitetura. Então, deixar um pouco essa questão de... só tem projeto de arquiteto quem é rico. Só tem projeto de arquiteto... Quem pode pagar, o arquiteto coloca todos os materiais mais caros que tem no mercado, porque é o portfólio dele. Não. A ideia é democratizar a arquitetura, trazer um custo-benefício. E todo mundo que quiser, então, por exemplo, um jovem casal que acabou de casar, comprou seu primeiro apartamento, tem um sonho de ter um projeto, ele pode ter. Então, o caminho que você escolher seguir, se você conseguir a orientação certa, ter mentores sobre isso, você consegue deslanchar. Hoje em dia é muito mais fácil. Eu imagino que na sua época não tinha isso de mentor, pessoas que ensinam. Você tem que ir se virando nos 30, né? Nossa, quando se falava de consultor, o cara era um super especialista. Né? A parte de consultoria na época lá, eu trabalhei numa empresa que chamava Iacopoiri Engenharia, né? Na verdade, eles diziam que o maior corpo de engenharia do Brasil estava ali. Então, a gente fazia projetos de indústrias, né? Então, você imagina que fazia projetos até de submarino, da usina nuclear lá de Angra, né? De algumas coisas até perigosas lá, né? Da CSN, por exemplo, Companhia Siderúrgica Nacional, né? Tinha a indústria de papel e celulose, né? Essa Iacopoiri mesmo, a especialidade dela, o nome hoje é indústria de reflorestamento, que começa desde do plantio das árvores, né, até a geração do papel e celulose. Então, você imagina que complexo né? E eles é uma empresa de origem finlandesa, né? Onde começou lá a automação de projetos, algumas coisas assim bem interessantes que tinha na época. Mas assim, voltando para esse assunto aqui, o que a gente falando aqui, né, dessa questão do empreendedorismo, das vendas, me conta um pouquinho aí como é que é a sua trilha, a sua caminhada aí, né, que você fala, né, que essa questão inicial, um arquiteto que sai da faculdade, como que você daria umas dicas aí para a pessoa que vai começar, para ter a coragem, né? Para ter a coragem e realmente poder alçar os pequenos voos ali, né? O voo solo dele, a caminhada dele. Hoje a melhor ferramenta realmente é o Instagram, né? Então, não tem jeito. Mas você só postando o projeto não vai conseguir alcançar tantas pessoas, porque projeto tem muito. Então, só uma foto ali parada não é o que vai te trazer diferenciação, não é o que vai chegar em mais pessoas quererem comprar de você. Quando você sai, é muito difícil porque hoje a gente vai falar um pouquinho de inteligência emocional. Perfeito. Não é uma coisa que é feita. Então, todo mundo vai na inteligência técnica, né? Então, eu sei tudo sobre o projeto. Meu projeto é o mais bonito, é o mais perfeito. O meu render, né? O pessoal fala muito que render. O render é o melhor.
mas não tem inteligência emocional para se expor, para fazer isso, por exemplo, que a gente está fazendo, para gravar um Reels, gravar um Stories. Por quê? A pessoa ela vai confiar em você para comprar de você quando ela te vê, quando ela falar, ela é confiável. Por quê? Imagina pagar pela internet. Então, eu tenho muito cliente Brasil, nível Brasil, né? Então, lá em Fortaleza, lá na Bahia, Rio de Janeiro, Floripa, Brasília, enfim. A pessoa tá lá no Ceará também. Por exemplo, eu tinha uma cliente de Ceará e aí ela falou assim, eu vou comprar com você porque eu sei que você é verdadeira. Porque eu vejo você falando, porque eu vi, além de fotos, vídeos, depoimentos. Então, tudo isso faz ter mais confiança, porque tem muito golpe hoje na internet. Então, assim, as pessoas têm medo. Aí, claro, uma coisa, você sai da faculdade, imagina, você tem que pagar o CAL, tem que pagar a CNPJ, então você já sai tendo que pagar um monte de coisa para o governo, sem saber se você vai ter projetos, se você vai ter coisas. Então, a questão de quebrar, por exemplo, né, que você comentou, é porque realmente é muito difícil. A gente, além de não ter as habilidade emocional para conseguir realmente transpor a barreira das vendas, porque você sai da faculdade falando, eu não vou vender. Eu sou o melhor. Eu vou ficar vendendo. Eu fiz 5 anos de faculdade. Mas você vem. Aí depois eu aprendi, quando eu abri a empresa, que você vende tudo. O tempo todo. Se você não está vendendo suas horas na CLT, você está vendendo seu projeto, você está vendendo sua ideia, você está vendendo... Está vendendo você, né? Porque quando você... A primeira venda que você faz é de você mesmo. Né? Então, quando eu saí do curso lá técnico, né? Que eu comecei depois do curso técnico, pessoal... Aí você começa a procurar as oportunidades e tudo... Aí, nossa, aparecia um monte de oportunidades de vendas, né? Vixe, eu queria morrer. Não quero vendas, não sei o que, não sei o que lá. Mas hoje eu amo vendas. Entendeu? Sim. Muito bom. E é isso. Quando você começa a amar vendas, aí é o que seu jogo vira. Porque sem venda, sua empresa quebra. Venda é a base de tudo. É o motor, né? O motor de qualquer empresa. Então, você tem que ser o maior apaixonado em vender o seu produto. Porque se você não for... Se você quiser terceirizar isso no começo, não vai dar certo. Porque o vendedor, ele não vai saber como você sabe sobre a sua empresa, sobre o seu produto, sobre a sua entrega. Quer dizer, falo pela minha área, é isso né? mesmo. Então, quando eu me tornei apaixonada em vender, aí meu jogo virou. Aí a minha empresa começou a andar... Porque eu conseguia conversar com os clientes. A arquitetura, assim, trilha do cliente. Ele vai chegar pelo Instagram, você vai conversar com ele no WhatsApp. E provavelmente você vai precisar marcar uma call com ele. Por quê? É um serviço complexo, com muitas entregas, um prazo. Eu brinco, né? Que você casa com o cliente, porque você vai estar ali com ele uns 3 meses, pelo menos. Então, você tem que se dar bem com ele, você tem que entender ele. É legal estudar PNL, entender tudo isso, não só na venda, mas durante o processo de atendimento. Porque muitas vezes o cliente ele vai te falar alguma coisa que você não vai engolir muito bem. Mas às vezes é só o jeito dele. Então, às vezes você fica irritado com o cliente, aí já dá uma resposta atravessada, e na verdade ele tá falando normal. E na verdade assim, ele nada mais é do que ele sonha. Né? Ele sonha em ter alguma coisa diferente para ele, né? Ele quer ter aquele... Porque as pessoas, hoje, né, na minha concepção, elas querem mostrar quem são através de seus bens. E imagina você dentro da sua casa, né? Você ter aquele ambiente que você sempre sonhou, que a pessoa se imagina dentro daquele ambiente, né? Eu imagino vocês, né? O esforço que tem que fazer, exatamente, esse controle emocional aí, para pegar as ideias do cliente, olha, trazer, né? Direcionar ele para fazer assim, que é melhor. Ele está falando uma coisa que você sabe que aquilo que você vai oferecer é legal, mas na verdade ele, por exemplo, eu ofereço o amarelo, que é interessante para ele por algum motivo. Não, mas eu quero vermelho, eu gosto de vermelho e tal. E aí você sabe que aquilo vai atrapalhar a vida dele, né? É uma coisa muito... Você tem que acabar contornando. Na verdade, eu brinco que o arquiteto ele é um pouco psicólogo. Então... Por quê? Às vezes o cliente ele quer uma coisa, mas nem ele sabe o que ele quer.
Tem muita gente que isso se reflete muito em roupa também. A pessoa, ela não sabe quem ela é. Ela não tem um autoconhecimento muito desenvolvido. Então, qual que é a tendência da arquitetura? Ela, não, eu quero o que saiu na revista Veja, Casa, sei lá. A roupa, o último desfile, eu quero aquela, porque tá na moda, mas às vezes não ressoa com a essência dela. Então, fica encostada a roupa. Ou ela entra em casa. Eu tive uma cliente que ela tinha uma casa sensacional. Sensacional. Mas ela falou assim, eu não consigo ficar em casa. Porque a casa dela foi feita por um arquiteto, uma casa de revista. Então, a casa é linda. Talvez que ela escolheu, né? Showroom. O projeto igual. Exato. Só que totalmente frio. Não tinha nada a ver com a essência dela, com a essência da família dela. Ela falou, não entendo, a casa é linda, mas eu não consigo ficar em casa. Aí eu vivo viajando, ela, né, tinha bastante dinheiro, vivo viajando, vivo saindo, porque eu não me sinto bem em casa. Então, fiz uma consultoria para ela, porque o projeto já estava todo montado, e com alguns detalhes, mudou totalmente. Ela falou, nossa, parece outra casa. Por quê? Trouxe detalhes, e aí a gente entra com a neuroarquitetura, do subconsciente dela, do que cada elemento vai trazer para o cérebro dela, porque ela trabalhava home office. Então, você imagina, aí é um outro ponto. Trabalhar no local onde mora. Que você mora. Porque o seu cérebro, se você não souber separar certinho, o seu cérebro, ele buga. Ele não vai entender. Ele fala, opa, peraí, aqui é para trabalhar, para produzir ou é para descanso? E aí, no dormitório, por exemplo, trabalhar na cama, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque, e é o que o empreendedor, ele começa, que nem você comentou sobre alugar um espaço. Às vezes a pessoa não tem dinheiro nem para pagar um coworking. Ela vai trabalhar em casa. Mas aí ela, eu não consigo produzir, não sai, não sei o quê. Mas por que será? Ela tá trabalhando de pijama, o cérebro tá entendendo que ela tá descansando na cama. Imagina o sono. Então, não, você tem que se arrumar como se você fosse sair para trabalhar. Você tem que sentar numa posição ereta, de preferência com a luz do sol, porque os neurotransmissores, eles vão entender que, opa, momento de estar acordado, momento de estar focado. Aí, à noite, acabou o expediente, luz baixa, luz amarelada, coloca um aroma que vai te acalmar, toma um banho quente, vela. Por quê? O ser humano, né, na evolução, tá acostumado com o pôr do sol e depois fogueira. Então, seu cérebro, na hora, já vai entender, opa, tá na hora de desligar. Então, aí sim, aí começa a desligar. Porque senão, imagina, você tá trabalhando na cama de pijama sem tomar banho, nem levanta, só levanta pra comer no banheiro, aí não trabalha direito. Aí, você come, vai dormir. Aí, você vira pro celular, põe o notebook assim do lado, fica com o celular, que é tela azul, até a hora de dormir. O cérebro não entendeu o que era pra ficar focado, não entendeu o que era pra desligar, bugado. Tela azul do Windows. E aí, você vai dormir, não consegue dormir direito, não consegue descansar, porque o cérebro ainda tá ligado no trabalho. Porque ele não entendeu o que era pra desligar. Então, parece uma coisa boba, o ambiente. Mas o ambiente, ele influencia muito. Então, se você não souber ali as artimanhas para conseguir fazer ele ter estalos, você vai acabar não conseguindo produzir, não conseguindo descansar, não conseguindo entrar na alta performance que você deseja para sua vida, na qualidade de vida. Porque o que é alta performance? O pessoal acha que alta performance é trabalhar muito. Não. É trabalhar com qualidade para você ter tempo de qualidade na sua vida. Então, você performar bem para ter tempo de qualidade. Então, essa é a minha ideia. Olha, você sabe que você está me falando isso e eu percebi uma coisa. Eu passei por um processo, né? Não gosto de ficar falando muito nisso, mas é uma caminhada. Foi um degrau que eu venci, né? Graças a Deus. E eu passei por um infarto, né? Processo de infarto. E aí eu trabalhava. Né? E aí tinha as questões, por exemplo, de ter que atender prazos, porque, né, realmente, é como a gente fala, aqui o nosso bate-papo aqui do nosso podcast, né, ele tem muito a ver com a verdade, né? E eu passei por um processo, assim,
a gente naquele... a gente tem um estado que a gente está e o estado que a gente quer chegar, né? Então, são 2 pontos. Então, se a gente não tomar cuidado, e existem algumas coisas no meio que a gente nunca vai conseguir conquistar, né? Por exemplo, então, se a gente não tomar cuidado, acontece uma coisa chamada dissonância cognitiva. Né? Por exemplo, você vai tentar alcançar, né, um ponto que nunca você vai alcançar. E aí você cria um gap, né, um buraco no meio, e aquilo começa a te trazer, você começa a assimilar para o seu corpo, você começa a trazer preocupações. A preocupações é um grande problema, né? Estamos falando dessa coisa do neuro, que o cérebro, como é que ele se comporta, né? E ele traz através dessa somatização de pequenas coisas, que foi me acontecendo. Eu fui ficando estressado e foi tal, até que eu cheguei no infarto. Você vê, minha pressão subiu, né? E assim, eu pratico atividade física e tal, e na época eu achei que eu estava uma semana, o meu corpo vinha me avisando, né? De tanto estresse, tanta coisa assim, e eu estava fadigado, e eu achava que era o cansaço do próprio treino, né? Que é muito semelhante, sabe? Sim. E aí, numa bela segunda-feira lá, tive um nervosismo em excesso lá, e acabei infartando. Eu nem sabia, eu nem ia imaginar que eu tinha infartado, né? Então, e você vê todos esses aspectos, a bagunça, às vezes você queria atender, por exemplo, as questões dos prazos, né? Que para mim, se eu não atendesse o prazo, parecia que ia acabar o mundo, né? Porque a gente tem responsabilidade. Sim. Né? Aí teve alguns problemas, assim, por exemplo, de eu quebrei umas 4, 5 vezes. Né? Não tenho vergonha de falar, mas isso faz parte da minha escalada. Teve coisas assim que a gente deixou algum rastro atrás. Né? Porque ninguém é perfeito. O mundo do empreendedorismo, né? Sou sincero em dizer que é um mundo ótimo, né? Quando você atinge o objetivo que você quer. Mas a troco, assim, você tem a técnica, né? Isso que você está trazendo realmente é para colaborar com as pessoas, né? E assim, eu não quero mais passar por isso. E tudo tem a ver com essa questão, né? Você vê, de neurociências, neuroarquitetura, que você está dizendo, e dessa coragem aí que a gente faz, que muita gente não se dá conta. O problema todo é esse, a gente vai fazendo, a gente não se dá conta. Quando vê, já aconteceu, né? E, puxa vida, né? E se a gente puder, né, contar com você como profissional, que tem essa habilidade, né? As pessoas têm que entender esses valores, né? O que o arquiteto traz? Pô, ele, o mínimo que acontece é economizar a própria verba das pessoas. Né? Que eu já vi cada acidente de percurso aí que Deus me livre, entendeu? O cara estragando o piso, aí coloca um negócio lá e tal. Enfim, né? Eu costumo dizer também que assim, a gente tem que fazer no nosso segmento, que não tem verba, inclusive, dá certo na primeira vez. Né? A gente não tem teste. Né? Não tem teste. Então, isso é uma questão muito, muito importante assim, que eu vejo. Né? Mas, enfim, Gabriela, me fala um pouquinho assim, desse desafio também, né? Que a gente lá exploramos assim, né? Os 5 sentidos, né? Essa conexão, né? Nos espaços comerciais, né? Sei lá, dá uma visão geral para nós dessa questão, porque já aconteceu em alguns casos que a gente teve que colocar, né, escadas para algumas marcas, né? Por exemplo, eu não me recordo o nome da marca, mas assim, o objetivo, o propósito dessa marca era colocar uma escada helicoidal no meio da loja e ser o símbolo da loja, né? Entendeu? Enfim, e aí me fala um pouquinho dessas questões, de explorar essas questões dos sentidos, né? Nesses espaços comerciais, porque eu percebo assim, muitos, a gente fala aqui também de diferenciais, né? Diferenciais para as pessoas, né, ter aquela qualidade. Você vê que não está sendo explorado isso, porque é exatamente o que você disse aí, se fala muito da estética, da funcionalidade, né, mas o que isso vai trazer de benefício para você, né, entendeu? Então eu queria que você desse essa dica para a gente aí, né? Então, para espaço comercial, né, de loja, você disse, isso, comércio mesmo. Isso, comércio mesmo, seja escritório, seja... Quando você tem um contato com o cliente, então assim, escritórios ou comércio, que o cliente chega realmente a entrar no espaço,
você tem que começar a entender um pouquinho sobre a experiência do cliente. Então, é um assunto que ele tem tomado uma proporção boa hoje, né, sobre a experiência do cliente, mas pouco se fala nisso na arquitetura. Então, é o que eu tinha comentado sobre qual cheiro ele vai sentir. Então, é o cheiro da sua marca, você já traz um marketing olfativo aí. Certo. Você pode... Olha só, uma maneira de entrar no seu ecossistema para ganhar, ter um produto a mais, ganhar mais dinheiro. Você vai ter o marketing olfativo, você pode vender. Então, ele vai levar aquilo para casa dele, ele vai estar sempre lembrando da sua marca. Se entrar um amigo, um parente na casa dele, nossa, que cheiro bom. Ah, é da marca tal. Então, o marketing aí, realmente, de uma forma diferente. A questão da música também. Então, se o cliente ele se sente bem dentro do espaço, porque hoje a maioria dos espaços coloca aquela no Spotify ou no YouTube as 20 melhores, né? Então, Top Brasil 2025. Mas nem sempre a pessoa vai entrar lá e vai gostar de sertanejo. Por exemplo, eu sou uma pessoa, nada contra, tá, gente? Quem gosta de sertanejo. Mas eu não gosto. Então, se eu entro num espaço que está tocando sertanejo, a não ser que eu queira muito aquele produto, eu entro, fico 5 minutos e saio. Porque me incomoda. Entendeu? Então, eu tô falando de um estilo de música que é um dos principais do Brasil. Então. Funk nem se fala, né? Então, funk já é um estilo de música que a maioria das pessoas... Maioria não, né? Mas muitas pessoas não gostam. Então, já... O pessoal tende a evitar, mas o sertanejo é muito falado. Ou um rock pesado. Então, eu entro, por exemplo, numa loja infantil e tá tocando um rock pesado. O que tem a ver com a marca, gente? Pelo amor de Deus. Tem que ter coerência e bom senso, né? Tudo que você coloca dentro do seu espaço, você tem que pensar, isso faz parte da minha marca? Isso faz sentido pra minha marca? Porque se não faz, você não vai colocar. Porque as pessoas, elas vão entender que aquilo faz parte, entendeu? Então, trazer músicas, trazer estilos que ressoem com a sua marca. E se você quer uma marca alto padrão, você não vai colocar um funk lá, né? Que nem eu te falei. Trazer coisas diferenciadas, coisas marcantes. Então, um café diferente. Você vai trazer um café numa xícara, num copo, numa taça diferente que vai marcar o cliente, que ele vai se sentir especial. Não um copo de plástico. Não é caro, gente, um copo, uma taça. Não, você traz numa bandeja, olha só que coisa bonita. O cliente fala, nossa, tudo isso é só pra mim. A personalidade é uma coisa que, né? Por exemplo, o que eu estava falando é você, por exemplo, porque a marca tem uns atributos, né? Tem uma personalidade. E aí você traduzir esses atributos, essa personalidade, trazer ela para o ambiente comercial de forma que você consiga trazer a melhor experiência para o seu público-alvo, né? É uma coisa que é um desafio. É um desafio. Quem faz muito bem, isso é a Chili Beans. A Chili Beans, ela trabalha com um público alternativo, então um público diferenciado, despojado. Então, que nem tô falando de elementos, você vai servir seu cliente. Vamos supor que é uma marca despojada, você não vai levar numa taça de cristal. É um público despojado, você vai pôr uma música clássica? Não dá. Não cabe, né? Então, iluminação. Iluminação é uma coisa que é pouco falada. Por quê? Que nem as luzes aqui do podcast. Luz branca, bem clara. Por quê? Claro, né? Pra gravação e tudo mais. Mas o pessoal acha, principalmente em loja, que a luz branca é o melhor, porque o cliente vai ver melhor o produto. Não. A luz branca, geralmente, ela afasta os clientes. Por quê? Você entra, você já toma aquele choque, né? Nossa, claro. Ele não vai se sentir confortável, ele não vai se sentir num local aconchegante, sabe? Ele tem que entender que aquele local ele pode ficar quanto tempo ele quiser. Então, ele vai passear, ele vai entrar no corredor, no outro, ele vai sentar, ele vai experimentar, por exemplo, um sapato, uma roupa. Ou, nossa, não, é pra ir rápido. Então, deixa eu pegar aqui e já ver, ai, tá bom. Não que não caiba. Então, a gente tá falando de vários estilos. Por exemplo, um mercado, uma luz branca é ótima. Não é para o cara ficar lá 30 horas no mercado. É para ele pegar o Nescau, o que ele quiser e ir embora. E sair andando, né? Entendeu? Mas
por exemplo, numa venda de alto valor é diferente. É diferente. Que nem eu trabalhei com móveis planejados. É uma venda que você fica 4 horas com o cliente na mesa. Imagina uma luz branca no rosto dele 4 horas. Ele, no final do atendimento, não tá entendendo nada. Não tá... Se chega na negociação, ele só quer ir embora, que a cabeça dele tá doendo. Entendeu? Então, tudo isso tem diferença. Isso a gente entra no visual, né? Que eu não falei. Então, a iluminação, os elementos. Então, elementos arredondados, por exemplo, eles trazem mais a sensação de aconchego, de lar. As pontas, elas trazem o cortisol. Porque o cérebro, ele tá acostumado com... É muito louco isso, porque há milhões de anos atrás, né? A gente trabalhava com lança, muita coisa. Então, objetos pontiagudos, o cérebro já tá acostumado a subir o cortisol e colocar aquela plaquinha de SOS. Olha então, só. no inconsciente, claro, né? Por exemplo, a mesa é pontuda aqui. Não vou sair correndo. Mas no inconsciente já não é um espaço que eu vou ficar horas e horas e horas e horas. Entendeu? Então, cara, é tanta coisa. Cores. Então, cor de marca é uma coisa muito importante. Você tem a cor do seu logo. Você tem que colocar em tudo. Em tudo. Na parede, no móvel. Em tudo. Claro, né? Que ordem. Eu tenho uma cliente que ela tem um salão de beleza. Ela é de Curitiba. E eu até postei no Instagram. Ela montou tudo direitinho. E ela falou, eu quero que transmita a personalidade da minha marca. Ela é especialista em cabelos cacheados. Olha só. A gente fez um trabalho com todas as cores do logo e muitos elementos arredondados nas paredes, principalmente, desenhos. Por quê? Pra trazer a ideia dos cachos. Cara, fez tanto sucesso, lotou. Ela, em menos de um ano, abriu uma nova filial em Minas Gerais agora. Olha só que Eu tô legal. fazendo o projeto dela. Que maravilha. Então, imagina que ela se tornou uma cabeleireira referência em Curitiba pela experiência do cliente. Ela conseguiu aumentar o ticket do trabalho dela. Olha só. E abriu já uma nova filial. Então, olha a importância, né? Claro, tiveram os fatores que o trabalho dela é excepcional, óbvio, né? Não foi. Tem que trabalhar bem, Só né? O mínimo, esse é o mínimo. A gente tá contando que o serviço é bom, o produto é bom, né? Aí, claro, aí agrega a neurociência, a neuroarquitetura, o neuromarketing. A gente parte do pressuposto que a pessoa é boa, porque não adianta, pode ser o ambiente mais lindo do mundo. Se a pessoa não souber fazer o serviço que ela se propôs, que o cliente vai pagar, não adianta. Aí não vai crescer. Então, assim, o tato, não falei do tato, né? Os tecidos que vão ser utilizados, o tecido da cadeira, enfim. Enquanto a cliente está esperando, ela vai sentar numa poltrona confortável, ela vai tomar um café. Imagina, você está sentada num banquinho de madeira, baixo, esperando. O seu barbeiro tá atrasado. Aí eles te trazem um café coado, meia boca, sem açúcar. Tá passando o jogo. Vamos supor que você odeia jogo, tá? Você não gosta de jogo de futebol. Tá passando o jogo super alto. Você tá super desconfortável na cadeirinha, uma luz branca no seu rosto. E ele tá atrasado meia hora. Na hora que ele for te atender, eu tenho certeza que você não vai estar feliz. Agora, vamos mudar um pouquinho o imaginário. Você tá numa poltrona super confortável, um cheiro bom, diferente de café, de canela, sei lá, alguma coisa assim. Tá tocando uma música legal, que você consegue conversar com o pessoal que tá ali esperando também. Eles te trazem alguma coisa para beber, um café, ou não sei se você bebe, uma cerveja, alguma coisa. Um uísque. Alguma coisinha já para relaxando também o cliente, né? Mas, brincadeiras à parte, você tem coisas, um leque para oferecer para o cliente, um biscoito. Você veio do trabalho cansado, com fome, direto lá pro barbeiro, não tem nada para comer, imagine. E o cara tá atrasado. Qual que é a diferença de você esperar meia hora de um jeito ou de outro? Qual que é a chance de você indicar ele de um jeito ou de outro? Pois é. Então, as pessoas, elas não...
entendem, não se ligam muito nessa parte, mas isso é um diferencial que pode acabar com elas ou fazer elas deslancharem. Vou transformar, eu subi 3 degraus lá. De uma vez. Não, muito bom, muito bom. Então, você vê, esses detalhes, as pessoas não se dão conta. Não se dão conta na maioria das vezes. Porque pensa lá, faz um planinho de negócios, aí chega e tal, e coloca para executar e depois falta tudo isso, né? Então, assim, para a gente firmar a coisa, não precisa de muita verba, né? Não. É só ser pensado. Por quê? O dever do arquiteto é trabalhar dentro do budget do cliente. Então, tem um mito, né, que fala assim, para contratar arquiteto, você tem que ter muito dinheiro, porque ele vai escolher tudo do mais caro. Não. Gente, se você conhecer um arquiteto que faz isso, tá errado, nem contrata. Ele vai perguntar, quanto que você tem para investir? É X, então a gente vai trabalhar dentro de X. Vai ter coisa que não consigo abrir mão. Tá, mas aí a gente abre mão aqui. Começa a balancear. Você falou sobre teste, né? Não tem teste em construção. Para isso que serve o projeto, para testar. Para testar. Quantas pessoas fazem projeto, escolhe um piso, escolhe a luminária, tal, na cabeça delas. Monta, fica uma coisa horrorosa. E aí, ou tem que comprar de novo, joga fora, tem que quebrar. O retrabalho. Ou fica com aquela coisa que odeia, né? Pro resto da vida, porque uma obra aí é para 20, 30 anos. Ou vai ter que gastar tudo de novo, vai sair muito mais caro que o projeto. Então, o pessoal tem essa falsa ilusão que tem que ter muito dinheiro para contratar um arquiteto, para fazer uma reforma, mas não. Essa cliente mesmo, a gente trabalhou com uma verba bem baixa e ficou incrível. Então, não necessariamente você vai precisar investir um valor muito alto para trazer essa experiência para o cliente. Maravilha. Aí, tá vendo? Então, só nessa brincadeira, quantos e quantos profissionais, quantas pessoas que nesse momento aqui, estão construindo, por exemplo, um estúdio, né? O estúdio é parte hoje do mercado imobiliário total, né? Sim. E a pessoa lá que tem aquele primeiro sonho, que foi lá, pegou Minha Casa Minha Vida, sem problema, e aí quer fazer um projetinho lá, que a casinha dele fique de bom gosto, né? Fique bem adequadinha lá. E com aquele carinho que eles querem lá e tal, e não precisa ser uma coisa absurda, né? E pode sim contratar o projeto. Olha, gente, eu falo, o projeto de arquitetura, ele economiza, primeiro, dinheiro, economiza estresse, você não vai ter menos estresse, né? Numa obra, e muito menos tempo, e aí um monte de outras coisas. Um monte de outras coisas. Eles falam, o arquiteto cobrou tanto, eu vou economizar e vou fazer 100 para colocar em outra coisa. Gente, às vezes, o que ele te ajudar a economizar em material, em tempo, em serviço, paga ele umas 3 vezes. Então, é uma falsa ilusão mesmo, mas que eu espero que comece a quebrar um pouco isso com os clientes, né? Esse paradigma aí, né? Então, muito bom mesmo. E eu trouxe aqui, né, essa questão aqui, por exemplo, a diferenciação de marcas, né? Esses aspectos aí intangíveis, por exemplo, falando assim do empreendedorismo, né, das pessoas, dos arquitetos, né, por exemplo, que o tangível, ele tá lá, e a pessoa vê, ela gosta ou não gosta, né, tá lá, é um fato, né, ele é concreto. Agora, através do seu tempero, né? Do seu jeitinho de ser, do jeito de você lidar com a habilidade emocional ou não, né? Com os clientes, é que o seu diferencial. Então, eu acho assim, que todo profissional, ele tem a sua vez no mercado, o sol nasceu para todos, e realmente o Brasil está precisando de muitos profissionais. Se fala no mercado muito aí que está faltando mão de obra de tudo quanto é tipo aí, né? E é verdade. O grande problema é que eu sinto, né, que as pessoas não querem trabalhar. Então, quer ganhar dinheiro e não quer trabalhar. Por exemplo, você sai do CLT porque tá trabalhando muito. Aí você resolve empreender. Gente, você não vai trabalhar 4 horas por dia. Isso é um mito do mercado digital. Você vai trabalhar 20 horas por dia. Se você tiver sorte, você vai dormir 4. Brincadeira à parte, mas é quase isso. Verdade. Porque no começo você vai ter que fazer tudo. Até você começar a contratar, a delegar, mas também delegar não é delargar. Porque senão você começa a terceirizar,
Aí vai colocar a culpa no funcionário. Ah, ele não sabe fazer que nem eu. Tá, mas você ensinou? Então, treinou, né? E tem outra coisa. A marca é sua. Né? A marca é sua. Você coloca lá o cara para fazer, mas quem tá na responsabilidade é você. Então, a não ser que você não tenha responsabilidade. Né? Mas é isso. Então, esse é o grande ponto. Você vai trabalhar muito. Você quer empreender, você vai trabalhar muito. Você vai ter que entrar no autoconhecimento. Não vai ter jeito, porque você vai ter que quebrar o medo de vender. Primeiro, o preconceito, né? Porque muita gente hoje ainda tem aquele preconceito que a gente tinha no começo. Perder o preconceito, perder o medo, entender que vender não é enganar o cliente. Vender é você trazer uma solução que ele precisa e ele vai fazer uma troca com dinheiro. É só isso. Mas ele precisa dessa solução que você tem para dar. Pois aí você vai aprender a administrar. Então, você tem que aprender toda essa questão de contratação, de ensinar. Cara, não tem nada disso na faculdade. Eu acho que devia ter administração de empresas, umas 5 matérias, um semestre inteiro em todas as profissões. Talvez aí começaria a mudar alguma coisa. Mas, enquanto isso, a gente tem que ficar aprendendo, batendo cabeça. O que bom que hoje tem a internet, né? Que aí tem curso de tudo aí, mas é isso. Você tem que se aventurar, tem que ter coragem, mas é muito gratificante quando começa a colher os resultados. Então, a pessoa, ela acha que ela vai sair para empreender em 5 meses, já vai tirar férias, já vai estar ganhando 50 mil reais por mês, já vai ter 100 mil seguidores no Instagram. Não, gente. É escada, degrau por degrau. E é devagar. E os primeiros degraus, parece que eles são maiores. Deixa eu ver se dá pra ter um degrau maior ali. Eles são maiores, eles são mais difíceis, porque você não tem a inteligência técnica, por exemplo, de administração, contabilidade, tudo isso. Impostos, nossa. Nossa, nem fala. Minha primeira nota, quase chorei. E inteligência emocional, que não é falado. Então, você pode ser o melhor naquilo, mas se você não tiver inteligência emocional para lidar com perdas, porque muitas vezes você vai perder, não é só lucro. Para lidar com o cliente, que às vezes ele vai querer uma coisa que vai além, né? A gente brinca, vai querer montar. Vai querer, porque da mesma forma que tem empresa picareta, profissional picareta, tem cliente também que quer se aproveitar, é aproveitador. Tem, verdade. Infelizmente. É a verdade. Então, cara, é tanta coisa que você precisa ir se moldando e quando chega o resultado, você tava tão imerso naquele processo que você fala, uou, tá acontecendo e eu não tô nem percebendo. Nossa, olha esse cliente, que eu fechei o cliente dos meus sonhos, essa obra. Olha, aí fica pronto. Nossa, que lindo. Não acredito. Nossa, quando o cliente gosta, né? Isso vale mais que dinheiro, fala a verdade. Hein? Você consegue chegar lá, que ele fala que ele dá, nossa, meu parabéns, eu gostei muito do meu projeto e tal, concretizou. Nossa, no começo, quando eu ainda tinha poucos projetos, tinha medo, né? Cara, na hora do feedback do cliente, eu tremia, assim. Aí, nossa, eu amei. Ai, eu ficava tão feliz. Não precisava nem pagar. É o próprio. Aí minha mãe, você vai ficar feliz só com agradecimento? O negócio é dinheiro. Eu falo, não, mãe, nem só de dinheiro, porque quer dizer que eu tô fazendo um trabalho bem feito e que as coisas tendem a prosperar agora. Então, você tem esse feedback, então você continua. Aí, quando você percebe, né? O cliente é o melhor termômetro. Ele começa a reclamar, você não tá cumprindo o prazo. Opa, tem alguma coisa errada. Você falou de quebrar, eu quebrei já também. Quebrei uma vez já. E por quê? Eu peguei, olha só, justamente essa questão de projetos mais baratos. Eu peguei muito projeto e eu comecei a não dar conta. O que eu fiz? Fechei a agenda. Em vez de contratar, olha só. Fechei a agenda. O que aconteceu? Sem caixa, sem venda, quebra. É, verdade. Aí eu falei, por que eu não contratei? Porque quando eu fui contratar, já era tarde demais. Eu já não tinha caixa. Já não pegou. Então, a questão de gestão, nesse caso aí, é super fundamental. Foi a gestão. Então, por quê? Eu tinha que ter... Quando eu vi que o negócio estava engatando, me deu medo. Eu falei, tá entrando muito cliente.
mas será que vai continuar? E se eu contratar e não tiver mais projeto? Como que eu vou pagar a pessoa? E começa aquela coisa, né? E aí eu tive medo. Se eu tivesse contratado no momento que eu falei, pô, tá entrando, eu vou contratar, dava tempo, porque até eu treinar a pessoa, ensinar todos os processos e tudo, ela ia, quando tivesse no ápice, eu ia conseguir passar para ela, a gente dividia e eu continuava vendendo. E aí, a empresa ia rodar. Hoje, eu já aprendi, então, retomei toda a empresa, reergui tudo e agora roda super bem. Frente, né? Não que eu nunca mais vá quebrar, né? A gente nunca... Tomara que não. Mas como é um ensino contínuo, né? Antes eu tinha muito medo disso. Quebrar, nossa, parecia o fim do mundo. Mas hoje eu entendo que os maiores empresários que a gente tem, eu comecei a estudar muito sobre trajetória de empresários. Cara, quebraram tantas e tantas vezes e hoje estão milionários, multimilionários, até bilionários. Então, por quê? Quebrar é aprender também. Né? É aprender o tempo todo. Nós estamos aqui, tudo que acontece pra gente é pro nosso bem. A gente pensa que não, mas entendeu? Mas nossa caminhada é essa. Dói falar, dói não sei o quê. Mas é pro nosso bem. Tudo que acontece na nossa vida é pro nosso bem. Né? Querer, a gente aceitando ou não, é pro nosso bem. E outra, se a gente ficar naquela... porque isso, porque aquilo... A questão emocional, nossa, isso tira a gente da vida, se a gente não tomar cuidado. Né? Que você falou, essa inteligência emocional tira a gente da vida. Né? Porque teve um tempo aí que eu comecei a querer ficar no escuro, ficar no quarto trancado. Entendeu? Então, se eu não tomasse cuidado, se não tivesse uma amiga lá que me deu um chacoalhão assim, falou, eu trabalhava com PNL, coaching, né? Aí ela me deu uma alinhada lá e tal, eu consegui sair do buraco, entendeu? Mas quase caí numa depressão, entendeu? Porque aí você perde, você fica com medo, você, né? E, na verdade, essa limitação está com você, entendeu? Aí você fica com medo, fica, né? Preso numa situação, entendeu? Mas é muito... Gente... Errar é humano e consertar o erro é mais humano ainda. Né? Só que depende de nós, depende da gente quebrar os estigmas, né? De quebrar essas coisas aí. E, enfim, errei. Vamos aceitar o erro que é melhor. Quando você aceita o erro, você resolveu. Né? E aí não adianta, apontar o dedo pro outro não adianta. Você está na cabeça do negócio, tem que se virar e resolver, e trocar ideia e ir tentando resolver. Né? Eu acho que assim, eu vejo que é tudo dentro da sua mente. Então, quando você começa, você é capaz de chegar até o final da escada ou você pode empacar no primeiro degrau. Tá tudo dentro da sua mente. E quando você vai crescendo, né, subindo os degraus, contratando, setor tal errou, por que ele errou? No final, provavelmente a culpa é sua. Ou você não treinou ele direito, ou você não tá em cima, porque tem que ter prazo, tem que ter meta. Ou ele tá desinteressado. Por que ele tá desinteressado? Você não tem um plano de carreira ali? Ele não tem interesse em trabalhar bem, não entra na cultura da empresa. Por quê? Tem algum motivo. Tá faltando propósito, né? Que a pessoa trabalha, não tem um propósito, aí não vai trabalhar. Ela só trabalha pelo salário, não vê a hora de chegar o sábado, vai fazer tudo de qualquer jeito. Só espera o horário chegar e acabou. Se bater o pontinho lá. Então, é isso. Tudo, no fim, gira em torno da inteligência emocional. Porque você tem que saber gerir, porque, no fim, acaba em você. Então, é duro, mas você é responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. Com certeza. Então, não dá para terceirizar, infelizmente. Não dá. Gabriela, então, estamos chegando, né, no nosso final do nosso episódio 6, né? É uma pena, né? Mas, olha, muito gratificante, tá? Então, nós falamos hoje, né, das questões aí de neuroarquitetura, né, de explorar, né, os 5 sentidos aí nos ambientes, né, as múltiplas inteligências, né, do valor aqui de se conquistar, né? Por exemplo, né? Conquistar. Como empreender na arquitetura e conquistar mais clientes.
Então, ó, maravilha ter a sua visão, conhecer o seu universo, a sua escada toda especial, né, do jeito que é, fazendo a conexão com várias, né, com a multidisciplinaridade, né, feito multidisciplinar, né, você imagina esse universo como é fantástico, né? E conhecimento que você demonstrou aqui, maravilhoso. Muito obrigado por a sua colaboração, por estar sempre aqui e aguardamos você na próxima. Então, eu quero que você deixe o seu recado especial, fala das suas redes sociais, de tudo aí que você quer divulgar, por favor. Agora o caminho é seu. Muito obrigada pela participação. Acho que eu consegui dar uma pinceladinha, né, sobre isso. Consegui ajudar quem está começando. Quem quiser me contratar, fazer o jabá, né? Isso. Meu Insta é @arc.gabitucilo e todas as minhas redes sociais também. arc.gabitucilo, Tucilo, Tucillo. Então, consigo fazer consultorias comerciais, projetos comerciais. Então, para você que quer aumentar a experiência do seu cliente, para você que quer realmente expandir, fazer sua marca memorável, eu consigo te ajudar. Para você que quer ter uma casa confortável, com a sua identidade, realmente produzir mais, entrar na alta performance, eu também consigo te ajudar. Trabalho com projetos residenciais, comerciais, consultorias residenciais e comerciais. E você que é arquiteto e quer começar essa caminhada, quer entender um pouco sobre a neuroarquitetura, sobre o mercado, eu também estou iniciando um novo projeto. Me segue aí que eu tenho certeza que vai ser incrível e que você vai aprender muito. Maravilha, muito obrigado. Jabá feito. Jabá feito. Então, o nosso aqui é Escadas para o Sucesso, né? Então, peço que vocês aí entrem no Instagram, né? Nosso, que é Escadas para o Sucesso Podcast, e se inscrevam no YouTube, Escadas para o Sucesso Podcast. Muito obrigado. Então, Gabriela, olha, é um prazer enorme ter recebido você aqui nesse episódio. Eu quero agradecer imensamente a sua colaboração, o seu desempenho, o seu amor, né, por ter mostrado aí, trazido tudo que você tem aqui com amor, com a sua paixão, né, que a gente percebe isso de você, né? Que legal. E essa felicidade, alegria, né, da juventude. Juventude com todo esse conhecimento vasto aí. Muito obrigado por a sua colaboração, tá? E com isso, nós vamos aqui finalizando esse episódio 6 e agradecendo a todos vocês pela paciência, pela audiência e aguardamos vocês no próximo Escadas para o Sucesso. Muito obrigado e até a próxima.